A gente sabe que a dependência química é uma batalha, né? E muitas vezes os tratamentos parecem não dar conta do recado. Mas e se existisse uma abordagem completamente diferente? Hoje, a gente vai mergulhar nos dados por trás de uma comparação bem fascinante na terapia da dependência. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que meio que desafia tudo que se pensa sobre tratamento. Imagina só, e se uma abordagem tivesse uma taxa de sucesso até 8 vezes maior do que as que a gente já conhece? Pois é. Então, para a gente entender o que os dados estão dizendo, vamos colocar lado a lado duas abordagens bem distintas. De um lado, o tratamento convencional, aquele de longo prazo, e do outro, uma terapia de intervenção super rápida. Basicamente, funciona assim. De um lado, a gente tem os métodos já estabelecidos, com psicoterapia, remédios, e do outro, um tratamento que gira em torno de uma única substância, a ibogaína. Ok, vamos começar pelo que mais importa, né? Os resultados. Qual dessas duas abordagens realmente funciona melhor para manter as pessoas longe das drogas no longo prazo? E olha, a diferença nos resultados não é pequena, não. Os dados mostram, preto no branco, uma superioridade estatística bem impressionante de um dos métodos. Pensa só, os tratamentos convencionais, que levam meses de terapia e medicação, costumam ter uma taxa de sucesso que fica ali, na casa dos 30% para manter a abstinência a longo prazo. Agora, se liga nesse número. Um estudo brasileiro feito com a ibogaína mostrou que 72% dos pacientes continuaram em abstinência. A diferença é absurda, é mais do que o dobro. E quando a gente vê esses números assim lado a lado num gráfico, nossa, aí a dimensão da coisa fica ainda mais clara. O abismo estatístico entre as duas abordagens é inegável. E o desafio para os tratamentos convencionais fica ainda mais evidente quando a gente olha para as taxas de recaída em 5 anos. Os números, infelizmente, são bem desanimadores. Mas não é só no resultado que a diferença é grande. O próximo ponto que vamos explorar é a duração e como a intervenção acontece. E aqui a coisa fica gritante. A gente está falando de meses contra horas. O tempo que a pessoa precisa se dedicar ao tratamento é radicalmente diferente. E claro, esse processo mais longo pode acabar trazendo outros desafios, sabe? Como o risco de criar novas dependências ou lidar com efeitos colaterais dos remédios. Tá, mas como que esses tratamentos funcionam de fato lá dentro do cérebro? E por que isso faz tanta diferença para a pessoa continuar firme na recuperação? O mecanismo da ibogaína é descrito quase como um reset cerebral, em 3 passos. Primeiro, ele dá uma reequilibrada na química do cérebro. Depois, ajuda a reparar as conexões neurais que foram danificadas. E, por fim, provoca um estado de introspecção bem profundo. Esse estado com esse nome diferente, onirofrênico, é como se fosse um sonho muito vívido, um sonho lúcido. A ideia é que ele ajuda a pessoa a encarar as raízes da dependência de um jeito muito profundo, o que acaba fortalecendo a decisão de parar. Já do outro lado, um dos maiores problemas da terapia convencional é a própria jornada, que é muito dura. Lidar com crises de abstinência fortíssimas, efeitos colaterais de remédios e aquela fissura que não passa, tudo isso torna muito, muito difícil continuar no tratamento. E aí vem um ponto super interessante. A ibogaína não é vista só como uma alternativa. Ela também pode ser usada para ajudar os pacientes a aguentarem o tranco do tratamento convencional, aliviando justamente os piores sintomas da abstinência e a tal da fissura. Então tá, depois de comparar os resultados, o tempo, os mecanismos, o que a gente tira de tudo isso? Vamos resumir. De um lado, um tratamento que dura meses, com baixa adesão e um sucesso mais limitado. Do outro, uma intervenção de 48 horas, com taxas de sucesso bem mais altas, que age direto na neuroquímica do cérebro. A diferença é realmente notável em todas as frentes. Olhando para esses dados tão contrastantes, a pergunta que fica no ar é meio inevitável. Será que a medicina está pronta para, pelo menos, reavaliar o papel de substâncias como a ibogaína no tratamento da saúde mental? Os números parecem dizer que talvez seja a hora de começar essa conversa.